paz, Senhor, irmãos. Eu acho que esse louvor, ele fala muito aos nossos corações a respeito do que nós estamos passando nesse momento. E há uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu espero que ministre no coração dos irmãos também. Que nunca possamos parar de lutar, mas continuarmos confiantes no Senhor. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de
descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Tão cansado e ferido estou, precisando da sua mão. Estou sem forças para continuar. Preciso de ti, Senhor. Tão cansado e ferido estou, precisando da sua mão. Estou sem forças para continuar. Preciso de ti, Senhor. Vem me ajudar, vem me socorrer. Tens meu coração quebrantado diante de ti. Eu quero mudar a minha história. Sei que vou conseguir com Jesus Cristo. Nada vai me impedir. Eu quero mudar a minha história. Sei que vou conseguir com Jesus Cristo. Nada vai me impedir. Vem me ajudar, vem me socorrer. Tens meu coração quebrantado diante de ti. Quebrantado diante de ti. Quebrantado diante de ti. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui terminando as cartas de João, portanto hoje vamos para a terceira carta de João. Vamos esgotar então aqui esse estudo bíblico baseado nas cartas de João e eu te convido a abrir a palavra de Deus que se encontra na terceira carta dele. A palavra nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles,
não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-los em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos orar? Senhor, bendizemos o teu nome quando estamos diante da sua palavra, agradecidos, ó Deus, por ela e assim, Pai, dependentes do teu Espírito, para que esta palavra faça verdades no nosso interior. Nós te louvamos pelo seu cuidado, bendizemos ao Senhor e pedimos ao Pai que o Senhor venha ministrar ao seu povo, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Pois bem, mais uma vez nós estamos aqui diante de João, o apóstolo do amor. Essa carta parece ser uma carta de cunho pessoal, apesar de estar aqui endereçada a Gaio, a princípio, né, quando ele diz o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, mas que trata, obviamente, de questões relacionadas à igreja. Portanto, Gaio possivelmente era um líder de uma igreja da Ásia Menor. E aqui então João o saúda, fala do seu progresso espiritual e também da sua hospitalidade. Percebam bem que ele começa e diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Ele traz aqui um desejo, né, uma recomendação que ele esteja bem, com base naquilo que ele ouviu falar de que Gaio estava fazendo e praticando, e portanto chega aqui à conclusão que Gaio estava com uma alma muito bem tratada, de acordo com os preceitos do reino de Deus. E ele diz: espero que você esteja bem assim como vai, bem de saúde assim como vai a sua alma. E ele diz assim no versículo 3, pois eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Veja bem, a alegria de João aqui é que os seus discípulos, os servos de Jesus, estavam sendo coerentes. Em primeiro lugar, eles estavam vivendo de acordo com a verdade. Então, eles tinham conhecimento dessa verdade e aqui, então, praticavam a verdade, vivendo dessa forma. E a alegria que traz aqui no apóstolo João, quando os seus liderados, vamos assim dizer, aprendem aquilo que ele ensinou. Aprendem a palavra de Deus e vivem de acordo com a fé em Cristo Jesus, o Salvador. Percebam que ele diz assim: olha, você é fiel à verdade, vive de acordo com ela. Não tenho maior alegria do que esta. Olha a alegria daqueles que se importam com o reino de Deus, de ver que os seus servos aprenderam e estão prosperando na fé, estão prosperando no testemunho de Cristo. Não há alegria maior do que essa. Qual? A de receber as notícias de que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, ou seja, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Obviamente que Gaio não era filho natural
mas ele era um filho espiritual de João, naquilo que ele considerava, que a gente hoje considera como pai na fé ou pai espiritual, né? Alguém que você leva o evangelho, ele aprende e pratica e prospera e dá frutos. Nós poderíamos aplicar aqui esse texto aos princípios de discipulado, daquele que nós ensinamos e temos a satisfação de vê-los reproduzir todo aquele ensino que foi trazido. Então veja bem, ele consegue direcionar os seus filhos de acordo com a verdade da palavra. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Se João vem sempre falando do amor que a igreja deve praticar, porque esse amor vai refletir o relacionamento com o próprio Deus, veja bem, esse amor vai refletir o relacionamento com o seu próprio Deus, com o seu próprio Senhor. Então aqui, João continua nessa tônica do amor, porque Gaio estava praticando o amor com base na hospitalidade. Vejam bem, Gaio estava recebendo seus irmãos, que ele mal conhecia, o dom da hospitalidade dos judeus. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Percebam bem que esses estrangeiros, eles estavam envolvidos na obra, porque eles deram testemunho diante da igreja. Então, algo que eles haviam de fazer, de levar uma palavra ou o que fosse, e eles tinham que transitar, diríamos que eles estavam ali trabalhando como os carteiros, pelo menos, ou então como missionários, eles andavam e não queriam receber essa acolhida e favores dos pagãos, dos gentios. Então, a igreja os recebia, os judeus os recebiam. Então, diz assim que eles deram testemunho diante da igreja. E aí ele fala, você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Porque essas pessoas saíram por causa do nome. E percebam que nome está com letra maiúscula. E sem receber nada dos gentios. Então, havia pessoas naquele tempo que estavam envolvidas na obra, saíram por causa do Evangelho, saíram por causa de Jesus para realizar esta obra, e agora então eles são recebidos aqui por Gaio e dão esse testemunho do amor de Gaio, dão esse testemunho da dedicação de Gaio diante da própria igreja. Imaginem bem, irmãos, o que envolve a hospitalidade. A hospitalidade envolve confiança. Afinal de contas, você vai receber dentro da sua casa alguém desconhecido. Não eram pessoas conhecidas, mas desconhecidos. Então, havia um desprendimento no que diz respeito à confiança daquele que tinha esse dom, para confiar naquelas pessoas que estariam dentro da sua casa, compartilhando de tudo que era seu e ainda da intimidade da sua vida. Percebam bem que há um desprendimento material, porque tinham que dar água, comida, banho, enfim, estar com aquela pessoa ali. Então havia um desprendimento material. Havia um desprendimento também de tempo, porque afinal de contas eles estavam com alguém dentro de casa, com uma visita. Quando você recebe uma visita, queira ou não, se for uma visita formal, desprende de você um tempo, porque você precisa dar atenção. E você precisa deixar as coisas que você estava fazendo para dar atenção a esta visita, para exercer a hospitalidade.
Fora também o fato de que você também fica exposto quando as pessoas estão no íntimo da sua casa, porque participam do seu dia a dia. Então perceberam quantas coisas estão envolvidas dentro do princípio da hospitalidade, do recebimento de uma pessoa estranha dentro da nossa casa? E Gaio, então, havia se destacado por causa disso, o que alegra o coração de João, porque esse testemunho chegou através da igreja, mas principalmente a conduta de Gaio diante de João, porque Gaio vivia de acordo com os ensinamentos da verdade. Ele vivia de acordo com a verdade. Já no versículo de número 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Se aqui, do versículo 2 ao versículo 8, nós temos Gaio sendo destacado como um cooperador da verdade, como alguém que traz alegria a João, como alguém que traz alegria a Deus, nós temos aqui agora Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. E, obviamente, que aqui a palavra não está fazendo boas referências a Diótrefes. E ele diz assim, olha, por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Diótrefes queria exercer poder na igreja, estava, de certa maneira, fazendo oposição à liderança do apóstolo João. E ele diz assim, vou fazer com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Ele faz o contrário de Gaio. Impede os que querem recebê-los. E o pior, queridos, os expulsa da igreja. Olha a tragédia que Diótrefes está fazendo aqui no seio da igreja primitiva. Então percebam também que havia dificuldades na igreja primitiva. Hoje a gente ouve muita gente falar assim, porque a igreja primitiva era perfeita. Não, a igreja primitiva tinha uma série de dificuldades como a igreja de hoje. Ok? Então, Diótrefes está trabalhando contra o evangelho, dificultando aqueles que estavam trabalhando a favor, falando mal, caluniando, fofocando. E tem aqui da parte de João a promessa de ir ter pessoalmente com Diótrefes para lembrar das obras que ele estava praticando. Percebam que Gaio dá bom testemunho, Diótrefes não. Olha a diferença de servos de Deus ou de pessoas, não vou dizer então servos de Deus, de pessoas que estão dentro da igreja, uns trabalhando a favor do reino, totalmente a favor, e outros contra. Contra a liderança instituída, contra o próprio Deus, porque impedem a realização da obra do Senhor. E ele diz assim, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então ele está falando assim, você é de Deus, você está praticando bem. Se você está praticando o mal, você não é de Deus, você jamais viu a Deus. Você não conhece Deus. Quem pratica o mal não conhece Deus. É um fato bíblico, está escrito. Aí ele volta agora para o versículo de número 12 e diz assim, quanto a Demétrio, olha, já mudou. Gaio, Diótrefes, e agora está em Demétrio. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Olha agora novamente uma mudança no perfil do personagem dos personagens que ele cita aqui nesse texto. Gaio vai bem, Diótrefes vai muito mal, já Demétrio vai muito bem também. E diz assim,
Todos dão testemunho dele, até da própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Bem, Demétrio se mostra então um servo com um comportamento totalmente favorável ao Evangelho na época, à divulgação do Evangelho e aos ensinamentos de Deus. Queridos, hoje, nos dias atuais, nós temos esse perfil ou esses perfis de pessoas dentro das igrejas. Nós temos aqueles que, não estou falando especificamente do dom de receber as pessoas, né, da hospitalidade, mas de todos os dons que a pessoa pode exercer e colaborar com o Evangelho. Nós temos pessoas totalmente colaboradoras com o Evangelho e nós temos pessoas que colaboram contra o Evangelho. Então estão favorecendo a Satanás, estão favorecendo ao impedimento da obra de Deus na terra. Bem, aqueles que estão dificultando a obra do Senhor terão um preço para ser pago. Como que você dificulta a obra do Senhor? Quando há fofoca, quando há calúnia, é uma forma de trazer divisão e dificultar a obra do Senhor. Quando uma pessoa está ali querendo fazer algo e você cria dificuldades para que aquilo seja feito, está dificultando a obra do Senhor. Quando se levanta contra a liderança constituída por Deus, está dificultando a obra do Senhor. Todas essas dificuldades, aqui João vem comparar a maldade, a fazer aquilo que é, eles estão fazendo aquilo que é mal. E essas pessoas são repreendidas porque são tidas como pessoas que jamais viram a Deus. Ao passo que aquilo que faz o que é bom, aquele que faz o que é bom, que pratica o bem, procede de Deus. Então percebam bem que nós vamos conviver com esses perfis, com esses tipos de pessoas nas igrejas, nos trabalhos, enfim. Aonde quer que você esteja, você pode se deparar com alguém que é colaborador no projeto, trabalho, igreja, escola, e aqueles que não são colaboradores. E há aqueles que estão isentos, né? Eles não ajudam, não atrapalham, enfim, parece que há uma indiferença de um modo geral. Bem, o que nós podemos então aprender aqui com esta terceira carta de João, aplicando-a em nossas vidas? Em primeiro lugar, vai falar do testemunho, testemunho daqueles que estão como Gaio, como Demétrio, e o mau testemunho daqueles que estão como Diótrefes. Diótrefes não dava bom testemunho. Você conhece alguém assim? Que não caminha alinhado com a vontade do Senhor? Não caminha junto com a igreja? Não caminha junto com a disseminação do Evangelho, com a obra de Cristo? Possivelmente, todos nós conhecemos alguém assim. Mas eu estou dizendo, mesmo dentro da igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento e tomar cuidado para que nós não estejamos, em determinados momentos, agindo como Diótrefes. Ok? Veja bem, Gaio estava aqui dando testemunho da verdade. Demétrio estava dando testemunho da verdade. Até a própria verdade dava testemunho disso. Então, o nosso desafio aqui nos dias de hoje é viver na verdade, em um tempo que essa verdade está sendo relativizada. Esse é o segundo aprendizado.
O primeiro é o do testemunho, como andar como colaboradores no reino do Senhor. O segundo é viver na verdade, que tem a ver com um colaborador, tem a ver com um bom testemunho, mas viver na verdade, acreditando na verdade, no mundo, num contexto em que a verdade é relativa. E esse mundo, esse tempo, é o que nós estamos vivendo, da relativização da verdade. Eu já disse a respeito disso, quando as pessoas dizem assim, não, mas esse é o seu ponto de vista, essa é a sua verdade, a sua maneira de pensar, e eu não penso dessa maneira, e a sua verdade não é a minha. Percebem o desafio? Então, a segunda aplicação. Terceira aplicação. Diótrefes estava querendo exercer primazia naqueles irmãos, a ponto de impedir que esses irmãos fizessem a obra e ainda falando palavras caluniosas e não ainda satisfeito com isso, com o fato dele não receber os irmãos, ele impede que os que querem recebê-los. Ou seja, ele impõe a vontade dele com um autoritarismo, vamos assim dizer, e ainda expulsa da igreja aqueles que querem receber. É um ditador. Tá certo? Então, nós precisamos tomar cuidado, queridos irmãos, com a vaidade, com o poder. E a gente vê isso com muita frequência no seio da igreja. Eu não digo especificamente na igreja em que nós congregamos, mas na igreja de Cristo, em várias denominações. Ok? Então, há pessoas que são movidas por poder, por cargo, por cargos. E essa não deve ser a nossa visão. Essa não deve ser a nossa forma de pensamento. Pelo menos biblicamente não é assim. Então, Jesus foi aquele que disse que aquele que quiser ser maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser maior, que sirva mais. Então, a ética cristã aqui está ao inverso do comportamento de Diótrefes. Porque ele diz que, se você quer ser grande, humilhe-se, sirva. E ele falava com autoridade, Jesus falava com autoridade porque ele foi o que mais serviu. Então, cuidado com a vaidade, porque o líder foi chamado para o serviço, foi chamado para trabalhar. Líder não foi chamado para extorquir, líder não foi chamado para oprimir, líder foi chamado para trabalhar na seara do Senhor. Esse é o nossa terceira aplicação. Um alerta vale lembrar aqui de que quem é de Deus pratica o bem, faz o bem. E quem não faz, jamais viu a Deus. Não pratiquemos o mal, porque o mal não vem de Deus. Por fim, no mundo de hoje, tipificando, há muitos Gaios, Demétrios, mas também Diótrefes. Cuidado com esses. Cuidado com eles e não seja um deles, porque senão nós estaremos sendo colaboradores de Satanás ao invés de sermos colaboradores de Deus e para o engrandecimento do reino dele nessa terra. Portanto, precisamos desenvolver características de servos reais de Deus, de servos autênticos, de Gaios e Demétrios, em que a igreja veja o testemunho espontaneamente daquilo que eles fazem, da fé que eles professam, do que eles realmente acreditam, do que o coração expressa. Portanto, queridos irmãos, nós aprendemos com João
o apóstolo do amor, que o maior amor é aquele que Cristo nos deu. E por causa disso, vigiamos o nosso coração. Por causa disso, não devemos dar lugar à vaidade. Por causa disso, fuja das questões de poder para massacrar a igreja. Por causa do amor de Jesus, sirva de todo o coração, ponha o foco no Senhor, dê testemunho dele e saiba que fazendo isso, ele vai te honrar. O reino de Deus vai ganhar, a igreja vai ser edificada e alegraremos assim o coração do Pai e daquele que porventura possa ter nos levado a Jesus, possa ter nos apresentado Cristo, até mesmo nos discipulado, que é o nosso Pai na fé. Que Deus então nos abençoe e que possamos juntos crescer nesse entendimento e amadurecer para a glória do Senhor. Quero te convidar a orar mais uma vez para terminarmos este estudo da Palavra de Deus. Pai, nós bendizemos o Seu nome quando mais uma vez a Tua Palavra vem nos ensinar. Tira de nós, ó Deus, toda a vaidade e coloca em nós, Pai, o altruísmo e o bom testemunho, que o Teu Espírito venha nos ajudar a fazer isso. Eu agradeço a Ti pela igreja. Peço ao Senhor que esta igreja seja edificada na Sua palavra e no testemunho da verdade de Cristo. Nós Te louvamos, Pai, bendizemos ao Senhor e nessa hora, Pai, eu quero apresentar ao Senhor cada um que ouve essa palavra, pedindo a Ti que o Senhor os abençoe, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame da Sua paz e renove a sua fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe e assim nós possamos estar juntos, refletindo nessa palavra para a glória de Deus. Amém. Fiquem na paz.